A história não contada de Freddie Mercury. Historiadora fala sobre o preconceito com o qual o vocalista do Queen, e todos os homens gays testados positivo para HIV, tiveram que lidar durante a década de 1980. Hoje estamos prestes a explorar um universo de informações que vão deixar você boquiaberto. Se você ainda não é inscrito, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de curiosos. E não se esqueça de deixar seu comentário, queremos saber o que você achou dessas revelações. Milhões de pessoas sintonizaram no Oscar para ver Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do vocalista do Queen, Freddie Mercury, competir como melhor filme, prêmio que acabou sendo perdido para Green Book. Mas tinha muita gente torcendo contra o longa-metragem estrelado por Rami Malek. A produção recebeu acusações de homofobia e o seu diretor, Bryan Singer, foi acusado de estupro e abuso sexual, o que o levou a ser demitido antes do seu trabalho ser finalizado. Mas como historiador gay, continuo voltando para outra coisa, a trágica história que está claramente ausente deste filme. Mercury, junto com todos os outros homens e mulheres que deram positivo para o HIV na década de 1980, foi vítima não apenas de uma pandemia, mas das falhas de seus próprios governos e do desprezo de seus concidadãos. A risível resposta inicial à pandemia do HIV ajudou a selar o destino de Mercury. Nada disso está no filme. Os governos viram as costas. No início dos anos 80, quando uma epidemia de HIV atingiu alguns centros populacionais nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros lugares, os governos quase não responderam à saúde pública. Os médicos inicialmente perceberam o vírus em grupos de pessoas que já foram estigmatizadas por outros motivos. Homens que fizeram sexo com homens usuários de drogas e, devido ao racismo, haitianos e haitiano-americanos. A resposta inicial de saúde pública preconceituosa supunha que muitas dessas pessoas estavam recebendo o vírus por causa de tudo que já supostamente estava errado com elas. Os homens gays, o pensamento foi, estavam recebendo por causa de comportamentos arriscados como ter muitos parceiros. O HIV não era, portanto, uma ameaça para a maioria das pessoas heterossexuais. A visão da profissão médica sobre o HIV era tão marcada pela ideia de que era intrinsecamente gay que inicialmente eles nomearam o vírus GRID, um acrônimo para imunodeficiência relacionada aos gays. Isso foi uma ciência ruim, como sabemos agora, especialmente na ausência de boas informações sobre como fazer sexo seguro. O risco de contrair qualquer infecção sexualmente transmissível aumenta quando você tem mais parceiros, mas não havia nada sobre sexo gay em particular que causasse a AIDS. Muitas pessoas heterossexuais tinham múltiplos parceiros nas décadas de 1970 e 1980, mas inicialmente por acaso, algumas comunidades de gays foram mais atingidas. Os governos e o público em geral deixaram discretamente as pessoas com HIV para o seu destino. Como um ativista apontou 2 anos depois da crise, o governo dos Estados Unidos gastou mais para chegar ao fundo de uma série de envenenamentos misteriosos em Chicago que mataram 7 pessoas do que para pesquisar a AIDS, que já havia matado centenas de pessoas somente nos Estados Unidos. O primeiro relatório do HIV no Reino Unido foi em 1981. Não houve teste para o vírus até 1985, e não houve tratamento realmente eficaz até 1996. Em 1985, a primeira-ministra Margaret Thatcher tentou bloquear uma campanha de saúde pública promovendo sexo seguro. Ela pensou que encorajaria os adolescentes a fazer sexo e ela alegou, eles não corriam risco de infecção. Tudo dito, foi uma resposta absurda para a grande catástrofe de saúde pública do nosso tempo e para uma doença que iria matar 36 milhões de pessoas em todo o mundo, quase mesmo número de mortos na Primeira Guerra Mundial. A homofobia da época. Tudo isso deixou Mercury e outros homens estranhos em um lugar terrível. Sem boas informações de saúde pública e com atraso na pesquisa, elas foram expostas desnecessariamente ao vírus. Diagnosticado em 1987, Mercury não viveu o suficiente para o desenvolvimento do tratamento antirretroviral combinado que poderia ter salvado sua vida. Ele enfrentou não apenas uma doença mortal, mas um sério preconceito contra pessoas com HIV e AIDS. 2 anos antes de ser diagnosticado, uma pesquisa do Los Angeles Times descobriu que a maioria dos americanos queria colocar em quarentena pessoas HIV positivas. 42% queriam fechar bares gays. Enquanto Mercury ficava doente e lutava para continuar fazendo música, o vocalista da então popular banda Skid Row usava uma camiseta que dizia: AIDS mata bichas mortas, AIDS kills fags dead. Você também não verá isso no filme.
Ninguém em Bohemian Rhapsody é abertamente homofóbico. Quando a homofobia aparece, é de formas mais sutis. Por exemplo, um colega de banda diz a Mercury que o Queen enfaticamente não é um ato de discoteca abertamente gay como The Village People. Na vida real, Mercury enfrentou uma homofobia desenfreada. Ele nunca se assumiu publicamente e é fácil perceber por quê. Em 1988, o Reino Unido aprovou uma notória lei anti-gay que declarava, oficialmente, que a homossexualidade não deveria ser promovida e que casais do mesmo sexo tinham famílias fingidas, não famílias reais. A lei durou mais de uma década. As cenas de glam rock e disco music da época tinham momentos estranhos, mas tudo era baseado no pressuposto de que todos fossem heterossexuais na vida real. David Bowie disse à imprensa que ele era esquisito em 1972. Depois o fez em 1983, dizendo que o maior erro que cometi foi dizer à imprensa que eu era bissexual. O Village People era único porque eles estavam orgulhosos, mas não foram um sucesso por causa disso. Eles foram um sucesso porque o público hétero não percebeu ou não quis saber. Pergunte a si mesmo, quando você dançou para YMCA você sabia que era sobre a cultura gay? Eu acho que a resposta é não. O mesmo aconteceu com a rainha. Quantos dos fãs de rock que lotaram os estádios para vê-los tocar We Are The Champions sabiam que o heróico cantor não era apenas um deus do rock, mas também um fabuloso ícone queer? Não muitos. Na década de 1980, Mercury abandonou sua aparência glam rock e cortou seu cabelo em um estilo popular na subcultura gay, vestindo uma jaqueta de couro preta e ostentando um bigode invejável e lindo. Muitos fãs odiaram isso. Nos Estados Unidos, eles jogaram navalhas no palco. Ninguém para culpar além de si mesmo? Quando Mercury morreu em 1991, seus colegas de banda acharam necessário fazer uma entrevista na TV para contestar o que a mídia estava dizendo, que Mercury havia trazido a AIDS para si mesmo com sua festa decadente. Os companheiros de banda de Freddie Mercury tentam esclarecer as coisas. O filme também faz com que pareça que a devassidão de Mercury foi a culpada pelo seu destino. No filme, Mercury abandona a banda para fazer um álbum solo em Munique com seu namorado diabólico, que o atrai para um mundo obscuro e estranho. Sua ex-namorada o resgata e ele retorna para a banda. Mas até lá, é tarde demais. Ele tem HIV. Na vida real, Mercury não acabou com a banda, ele não foi o primeiro dos companheiros de banda a fazer um álbum solo e, claro, a festa não causa AIDS. Espero que algum dia alguém faça um filme biográfico de Freddie Mercury melhor, que represente com precisão o momento histórico em que ele viveu e os desafios com os quais lidou. Ele merece. Fonte: Laurie Maruefer é professora associada de História da Universidade de Washington e escreveu originalmente em inglês para o The Conversation. Chegamos ao fim deste episódio repleto de surpresas e revelações fascinantes. Espero que tenham aproveitado tanto quanto eu. Se você ainda não é inscrito, agora é a hora de se juntar à nossa comunidade de curiosos. Deixe seu comentário compartilhando o que mais te surpreendeu neste vídeo. E lembre-se, a curiosidade não tem limites.